Olá, pessoal, bem-vindos à TVD, um bom dia para vocês. Tá friozinho aí, né? Acho que em todo o Brasil caiu a temperatura, tá todo mundo sentindo um pouquinho aí de frio, dependendo da região, tá sentindo muito frio, mas aqui no nosso debate na TVD vai ser quente, viu? Hoje a gente traz um tema muito legal, a gente traz, na verdade, um assunto novo aqui para debater. A gente vai falar sobre GRC, sobre a integração de governança, risco e compliance com o ambiente de segurança. Nós estamos, vocês que acompanham a TVD, devem estar percebendo que nós estamos procurando diversificar os nossos temas. E por que isso? Porque nós estamos acompanhando bem de perto o que está acontecendo com o setor, o que está acontecendo com as empresas, o que está acontecendo com o mundo da cybersecurity. Nós sabemos que está ficando cada vez mais difícil criar os processos, os ambientes de defesa, de proteção e de reação a esse cenário tão desafiador de crimes cibernéticos. Então, nós estamos procurando cada vez mais trazer temas diferenciados e líderes também diferenciados. Nós estamos hoje trazendo um time muito interessante, um time diversificado de profissionais que atuam em segurança, profissionais que atuam em proteção, em privacidade, em conscientização, empresas também diferenciadas de vários modelos de negócio, justamente para compartilharem suas visões e com essa integração de ideias, de experiências, podermos cada vez mais compartilhar nosso conhecimento e avançar, né? Eu sei que está difícil, eu sei que cada vez que a gente tem um incidente, cada vez que isso se torna público, a gente realmente fica muito preocupado, a gente sabe que a guerra não está sendo fácil, mas nós temos que avançar nesse nível e principalmente compartilhando essas experiências. Então, vamos lá, 1h30 aqui conosco na TVD, a gente aqui não para, toda semana a nossa programação está aqui justamente para lançar esse desafio, de trazer os líderes e vocês nessa grande discussão. Então, quero muito agradecer por essa audiência, cada vez mais aumenta a nossa audiência aqui e a participação de vocês. Mandem perguntas, comentários, vamos juntos nessa jornada, tá bom? Eu quero também hoje agradecer muito a parceria que nós estamos contando aqui nesse programa. São 2 novos parceiros que nós estamos trazendo aqui hoje, a Safeway e a ServiceNow. São 2 empresas muito interessantes que atuam num nível bastante estratégico de consultoria, de implementação e que toparam justamente um assunto também muito estratégico, que é a governança, que é risco e que é a compliance. Então, com esses parceiros, a gente está elevando bastante nosso nível de discussão hoje, e isso é muito legal. Então, eu espero que hoje, com certeza, a gente tenha uma discussão bastante estratégica, essa que é a ideia, ok? Então, muito bom contar com essa parceria hoje. Nós vamos contar hoje também com a presença de líderes, como eu falei, bastante interessantes, eu gostaria de apresentá-los para vocês. Quero dar o meu bom dia especial à Amanda Balzano. Amanda é Information Security Awareness Engineer do Nubank. Bom dia, Amanda. Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer, mais uma vez aqui na TVD. Prazer é meu, Graça. Queria agradecer primeiramente o convite de vocês, né? Acho que é sempre... A gente já está se sentindo em casa, né? Que bom, que bom, Amanda. Desde 2019, eu acho que a gente vem vindo de palestras, mas gostaria de agradecer mais uma vez, sempre aos eventos de grande qualidade do Security Leaders. Estou sentindo falta dos presenciais, não vou mentir. Eu sei, mas logo, logo, Amanda, logo a gente vai para o modelo híbrido. Eu quero continuar trazendo pessoas de lugares diversos e aqueles que puderem estar presencialmente também vai ser muito bom. Acho que esse modelo híbrido vai ser sensacional. E hoje acho que vai ter muito a ver com a sua atuação, né? Essa área de conscientização, você vai trazer bastante conhecimento para a gente. Pessoal, vocês estavam brincando que o Mercado Livre está na porta, pode estar na sua porta, mas hoje o Mercado Livre está aqui na TVD. O Alan Buscarino, CISO do Mercado Livre, está conosco. Bom dia, Alan. Tudo bem? Prazer estar conosco aqui na TVD. Bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia aos meus amigos aqui, convidados. É sempre um prazer aqui estar conversando um pouquinho com vocês, aprendendo, escutando um pouquinho da experiência aqui dos colegas. E muito obrigado novamente pelo convite, viu? É um prazer grande. Que bom. Pessoal,
Daniela Moraes, Information Security Manager da Heineken. O pessoal está dizendo que mesmo no frio não abre mão de tomar uma cervejinha gelada, Daniela. Bom dia, Heineken. Bom dia, Graça. Bom dia, pessoal. Faz parte, né? A Heineken é holandesa, né, gente? A maioria do tempo lá é frio, isso não tem nada a ver. E não tem a ver, né? Não, pode tomar geladinha. Que bom, bom dia, pessoal. Daniela. Obrigada, Graça, pela oportunidade, mais uma vez, de participar aqui desse debate e ter a oportunidade de compartilhar experiências aí com esse time de peso no quesito conhecimento. Que bom, que bom. Tarek Base, consultor sênior de segurança e privacidade na Renault, direto de Curitiba. Tá frio aí, Tarek? Conta pra gente. O quê? 3 graus, 5 graus? Agora tá aumentando, gente. Tá 4 graus agora, tá 1,5 graus por hora. Obrigado, Graça. Mas vai ficar quente aqui, fica tranquilo. Espero que sim, estou me aquecendo aqui. Mais uma vez, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E bora que vamos ter um debate muito bom aí pela frente. Que bom. E o William Teles, DPO na Autoglass, que todo mundo conhece. O William, tranquilo, de uma cidade maravilhosa, que com certeza deve estar naquele clima gostoso, não tão frio, não tão quente. William, manda ver aí com essa voz maravilhosa aí o seu bom dia especial. Um bom dia para todos. Ah, não falei? 23 graus, temperatura sensacional aqui em Vila Velha. Quem não veio, venha conhecer. Agora, Daniela, eu preciso dizer para vocês que foi uma sacada fantástica esse barril de 5 litros da Heineken. Isso é um sucesso aonde eu vou. Foi fantástico, foi fantástico. E as colegas aí, bom trocar figurinha com vocês. Bom, não é? Excelente, sensacional trocar figurinha com vocês. É sempre bom ensinar e aprender. Essa troca que mantém a gente vivo, mantém a gente aceso no mercado. E é bom compartilhar também com quem está entrando agora, ver o que a gente já apanhou e dar o caminho das pedras para que as pessoas não deem tanta cabeçada quando a gente precisou dar, e estudar e aprender para dar o nosso melhor nas empresas que a gente está. Com certeza. Bem, agora o meu parceiro estreando na TVD, Eduardo Camoles, ou Camolês, depois ele conserta aí, porque é ele que domina o nome dele aí, é o partner da Safeway, representando aqui uma empresa que eu achei sensacional vir fazer parte do nosso time aí de apoiadores da TVD, trazendo um tema sensacional. Eduardo, adorei. Eu sempre quis tratar desse tema de governança, risco e compliance aqui. Eu acho que é primo da segurança. Eu acho que a gente tem que falar muito desse tema aqui na TVD, e que bom você trazer esse assunto. Gostaria que você desse super bom dia aí, e olha o timaço que a gente conseguiu reunir aqui nessa manhã. Muitíssimo obrigada por fazer parte agora da nossa família TVD. Super bem-vindo, Eduardo. Obrigado, bom dia, Graça. Obrigado pela oportunidade de poder participar com você aqui. A gente já acompanhava, né, essas discussões, são sempre interessantes. Gostaria de agradecer também a todos os colegas que aceitaram participar. A gente já tem um certo relacionamento, conversa com eles, encontra normalmente, né, em eventos, e acho que o importante é principalmente ouvir. Acho que o William falou bem, né, cada um aí tem a sua experiência, cada um já vivenciou aí no dia a dia os seus desafios, e a gente aprende muito com cada um para que a gente também não tropece nas mesmas pedras, né? Então, eu estou aqui para ouvir todo mundo e talvez dar uma pitadinha aí do que a gente, como consultoria, acaba vendo em outros clientes, né? Perfeito. O Diego Nascimento Souza, aqui da Smiles, está dando um bom dia aqui para você, Eduardo, dizendo parabéns pela escolha do tema. Acho super importante unir todos esses esforços e trazer o tema de GRC para a TVD. Muito bacana, Diego, continua com a gente aí, porque justamente nesse momento a gente vai trazer e já começar a nossa discussão com essa integração. O trabalho integrado entre governança, risco e compliance, ele acontece na prática, o quanto essa integração favorece o negócio e o quanto ela está realmente no dia a dia próxima de security. Vamos chamar uma CISO clássica, Daniela Moraes. Daniela Moraes é uma CISO clássica, está aqui representando as mulheres e o setor de segurança. Então, vamos começar com ela. Daniela, você. E aí,
segurança está assim, de mãos dadas ali, juntinho, no dia a dia, com o GRC, ou teria que estar mais, hein? Será que o pessoal da Heineken, se você falar alguma coisa, falar, Daniela, mas vamos lá, independente da Heineken, tá? Fique à vontade, mas eu queria que você dissesse sinceramente quanto você acha que é fundamental hoje, com esse cenário que a gente está vivendo, que essas áreas se unam mais ainda, estejam muito bem sintonizadas. Bacana, Graça. Eu acho assim, se não estão, é oportunidade, é um momento, né? Mas acho que quando a gente fala de risco e compliance, não tem como não estar, né, Graça? No cenário atual, assim, as empresas que não prestam atenção nessa questão de mapeamento dos principais riscos, né, a quais o seu negócio está exposto, tende a perder, tende a passar por momentos críticos e gravíssimos. Por exemplo, seja qual for o modelo de negócio da companhia, se você não tem os seus ativos, e aí quando a gente está falando de ativo, a gente está falando do processo de negócio, né? Seja na produção, seja no seu escritório, seja, né, no seu modelo de negócio. Se você não tem isso muito bem mapeado, e dentro desse mapeamento de processo de negócio, se você não tem todos aqueles CIs que envolvem tecnologia, que envolvem TI, que envolvem segurança da informação, mapeados, documentados e definidos como quão críticos cada um é, e se tiver algum incidente, né, relacionados principalmente a cybersecurity, de que forma que a empresa vai reagir aquele incidente, aquele problema que ela tiver. Se a gente não tiver as áreas de risco e compliance com a área de segurança da informação e TI atuando juntas todos os dias, porque esse processo ele é vivo, os modelos de negócio, os processos de negócio, eles são vivos. Então, se as áreas não estiverem interligadas e trabalhando diariamente para entender qual é o tamanho daquele risco para a companhia, qual que é o apetite da companhia em relação àquele risco, a probabilidade daquilo afetar a companhia quando vier acontecer um acidente é gigantesco. Então, assim, o mapeamento do ativo, o mapeamento do risco, o desenho do processo, a atualização do processo, o envolvimento de todas as áreas, né? Do end-to-end, ou seja, desde a primeira pessoa, a primeira área, aliás, que está envolvida naquele processo até a última, tem que ter o envolvimento, ou seja, então, quando a gente fala lá de DRP, né, planejamento de DRP, resiliência do processo de negócio, enfim, não tem como não falar do time de security dentro do processo de GRC. Então, se as empresas hoje, se tem alguma empresa que não entende que a área de security tem que estar totalmente atrelada à área de GRC dentro de uma companhia, ela está um pouco atrasada, ela tem que dar um passinho para trás, analisar o seu processo e começar a trabalhar nisso e ganhar força, ganhar agilidade, porque senão ela pode ter um impacto gigantesco dentro da companhia e muitas vezes ela pode não recuperar, porque quando a gente fala de risco e compliance, além de perda financeira, a gente pode ter problema com imagem da companhia, e muitas vezes quando você tem perda de imagem, né, problema com imagem da companhia, é algo que você muitas vezes nem recupera, e aí você pode perder até o negócio, né? Então, perfeito. Não tem como não falar dessas duas áreas juntas, Graça. Não tem como não falar dessas duas áreas juntas, diz a Daniela, Alan, mas eu vou instigar um pouquinho mais essa questão, perguntando a você o seguinte, se tem alguma empresa que não tenha essas áreas integradas, é complicado, né, como a Daniela colocou. Então, gostaria de saber, obviamente, quanto você concorda com isso, mas, historicamente, pelo que a gente acompanha do mercado, muitas vezes existem alguns atritos nessa convivência. Eu queria entender um pouquinho, na sua visão, né, quais seriam, ou se você concorda que existem alguns atritos, e se hierarquicamente, né, muitas vezes, o fato de não ter aí uma hierarquia muito clara e estabelecida, se isso também acaba não criando alguns atritos entre GRC e security. Sem dúvida, concordo com o que a Daniela comentou. De atritos, Graça, acho que sempre vão existir alguns atritos, né, entre as áreas. Hoje a gente vê algumas, eu não diria atritos, mas eu diria negociações. Acho que negociação é uma palavra onde você visa o ganha-ganha, né? O benefício de você colocar esforço em uma tarefa que para um pode parecer complexa, para outro nem tanto. Eu acho que
A gente tem que sempre olhar e perseguir o viés de fazer negociações internas buscando o bem da empresa, da companhia, não da área B ou da área C ou da área D, né? Quando a gente fala principalmente em gestão de risco, compliance e segurança cibernética, hoje a gente tem quatro componentes aí fundamentais, né, para a gente chegar numa boa negociação. A gente tem que explicar primeiro o que é governança, né? Depois o que é segurança e onde impacta isso no negócio. Muito mais quando a gente está conversando junto com o comitê executivo, com o board. Depois, vigilância, a gente tem que manter aquilo em andamento, tem que tomar conta, que gestão de riscos é algo cíclico, né? Não tem fim. E você ter resiliência. A partir disso, você vai ter o comprometimento das áreas. Essa é a minha visão, tá? Negociação, política, uma boa política, né? Uma boa negociação interna, ganha-ganha entre as áreas. Eu acho que é um caminho muito bom para que todos possam entender de uma maneira bem clara o que é gestão de riscos e compliance. Eu gostaria agora, já tenho a opinião aqui da Daniela e do Alan, gostaria de deixar agora, não pular para outro tema, mas ouvir um pouco vocês também sobre esse primeiro tópico, a integração, os atritos. A gente já tem opiniões aqui, que eu acho que já dá para a gente fazer um debate sobre esse ponto. O que você acha, William? Queria depois ouvir Tarek, Eduardo, sobre isso também. Qual é a sua opinião, William, sobre em razão da sua experiência dessa integração, da atuação dessas duas áreas, nesse ponto específico? Primeiro, eu queria registrar que eu gostei muito da abordagem do Alan a respeito da negociação, né? A gente que vem de uma escola mais antiga, a escola jurássica da segurança, que todo mundo dizia ou achava que deveria dizer não, 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 muitos tiveram que aprender na pancada que o negócio ele vai funcionar com a gente ou sem a gente. O nosso papel é apresentar quais são os riscos e apresentar preferencialmente quais são os mitigadores, porque quando você vai conversar com diretoria, com presidência, a conversa lá é quanto eu tenho que investir, quanto isso vai dar de retorno, e se eu não fizer, o que vai acontecer? E muitos, por não terem esse tato, tentaram impor várias coisas e o caminho da negociação sempre é o mais fácil. Olha, se eu não fizer, eu tenho esse risco e esse risco vai gerar nessa perda financeira. Agora, falando de GRC, o início da implementação, o livro dos livros, né, começa dizendo, no princípio era o verbo estava com um grande arquiteto, reticências. Tudo começa com a análise de processo. Tudo começa com análise de processo. Se eu não tenho processos definidos, dificilmente eu consigo estabelecer governança. Governança visa dar transparência. Transparência tem que ter processo, papel e responsabilidade. Se eu não tenho, eu preciso começar por aí. Governança estabelecida, eu já sei quais são meus processos, então tá bom. Então eu consigo identificar os riscos desses processos. Eu costumo dizer que para você medir o trabalho da segurança da informação, eu particularmente tenho dificuldade, se os colegas não têm, eu vou aprender com vocês hoje. Mas eu tenho dificuldade de medir o trabalho da segurança da informação se não for baseado em riscos. Porque a segurança da informação ela tem que mitigar esses riscos, né? Esse é o papel dela. A partir do momento que ela mitiga esses riscos, eu tenho uma segurança efetiva, e aí começa o primeiro ponto de interseção da governança e dos riscos. Uma vez tendo feito isso, eu gosto de olhar para a gestão de risco como uma balança onde você tem, de um lado, o compliance, que ele se aprofunda um pouco mais na gestão de risco, no que diz respeito a perdas, porque eu estou conforme, eu não estou conforme. Eu não estou conforme impacta em quê? E a gestão de risco, ela avalia prioritariamente impacto e probabilidade, mas eu gosto de explorar a gestão de risco também, pegando os frameworks e modelos internacionais, como o SRAM, Aurum, que permitem a gente botar mais duas variáveis no meio do caminho aí, que é a capacidade de percepção e o histórico de ocorrências. Quando eu tenho a gestão de risco integrada com essa abordagem do compliance, de ver o que eu estou conforme e o que eu não estou conforme, eu consigo ter clareza baseada na governança, minha linha de governança, minha linha de processo de responsabilidade, quem está responsável por o quê, para saber como eu endereço uma questão, como disse o Alan, com quem eu negocio, para dizer, olha, se os riscos nesse processo de negócio são esses aqui, os mitigadores possíveis são esses, e aí eu consigo ter o primeiro passo da integração, então, do GRC. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é preciso que ele comece lá na análise de processo. Eu preciso ter esses processos mapeados, porque senão a coisa fica muito, muito empírica, muito solta. Não sei se o Eduardo, aí, como um especialista no assunto, deseja complementar ou me corrigir no que eu falei, mas eu entendo que tudo começa dali, porque dali para baixo, se eu não tenho para quem endereçar,
como é que eu faço uma análise de risco? Como é que eu defino se há compliance ou não? Perfeito. Antes de passar para o Eduardo, só vou ouvir o Tarek aqui, porque o Tarek hoje você tem, pelo que eu percebi aqui do seu currículo, né, Tarek, você está atuando com segurança, uma espécie de advisor aí de segurança e também de privacidade, que é bem interessante aí esses dois papéis, né? E negociação foi uma palavra aqui que o Alan trouxe, de certa forma a Daniela também colocou com outras palavras esse aspecto, né? E o William reforçou, né? E eu que estou há algum tempo fazendo e trabalhando com vocês, né, e ouvindo vocês, escrevendo, né, o que vocês dizem, né, nunca tinha começado um painel onde a palavra segurança fosse o lead, né? A gente começasse por ela. A gente sempre começa com outras palavras, não essa, né? Negociação realmente é uma palavra, né, a gente nunca começou por ela. Então, me parece que quando a gente está tratando desse tema, a palavra negociação aqui apareceu como a primeira, né, Tarek? Eu acho que você também está numa posição bastante interessante de ser um advisor aí entre privacidade, segurança. Então, você concorda que a negociação é a palavra-chave aí nesse processo? Sem dúvida. Eu posso aproveitar diversos ganchos aqui dos colegas. Dependendo de como estão estruturadas as áreas de segurança, de GRC dentro da organização, se elas têm autonomia, se elas têm a possibilidade de trabalharem, não digo nem como primas, como irmãs, eu acho que a questão de ter a necessidade de se negociar entre essas áreas, ela é maior ou menor. A possibilidade de termos atritos, ela é maior ou menor. Depende muito da organização e de como essas áreas existem, né? Se é que existem dentro da organização. Então, esses são pontos muito importantes. O contexto em que se encontra essa empresa, essa organização, é muito importante. Tendo em vista esse contexto já claro, eu acho que o modelo em que a gente tem GRC junto com segurança como área, uma estrutura toda, a parte da autonomia, evita conflitos de interesses, e aí essas áreas podem atuar efetivamente como áreas irmãs, como eu havia comentado. Eu acho que a gente precisa ter a aplicação das 3 linhas de defesa. Quem nunca ouviu falar nisso, por favor, dá uma pesquisada, 15 minutos de leitura sobre as 3 linhas de defesa, por favor, gente. Tem 11 anos, agora em setembro, completam 11 anos desde que esse modelo foi apresentado, e tem um monte de gente que nunca nem ouviu falar nisso. Então, estando a área de segurança, compliance, controles internos, gestão de riscos, jurídico e outras assim, dentro dessa segunda linha de defesa, elas precisam estar atuando com a terceira auditoria e a primeira, as áreas de negócios. Então, esse modelo estando bem implementado, sendo bem conhecido pelas empresas, assim, vai eliminar ou minimizar atritos, vai facilitar muitíssimo a negociação, as tratativas entre as áreas, para que tudo flua muito melhor. Outro gancho que eu queria aproveitar é que não basta apenas você ter o mapeamento dos riscos, o inventário dos riscos, é importante a gente ter também muita clareza nessa governança dos riscos. Felizmente, eu tive a oportunidade de ter minha escola em segurança já 100% baseada em gestão de riscos. Agora, isso não é válido para todo mundo, não é válido para toda organização. Então, são conceitos que eu acho que a gente precisa disseminar, né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, particular, é baseado em riscos. Eu olho para os dois lados quando eu vou atravessar a rua, porque eu estou gerenciando riscos. Né? Eu vou colocar o meu despertador, porque eu não quero correr o risco de acordar atrasado. Então, a gente gerencia riscos o tempo inteiro. Por que não fazer isso nas corporações? Perfeito. Esse ponto aí, eu vou parar aí nesse aspecto que o Tarek falou sobre governança de risco, que a gente vai entrar já nesse segundo tópico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar nesse ponto do Tarek, que é o nosso segundo tópico. Eu vou começar esse segundo tópico depois, propositalmente, com a Amanda, mas para fechar o primeiro tópico, eu vou para o Eduardo. Eduardo, teve um aspecto aqui colocado pelo Tarek no final que eu achei muito interessante. E aí eu vou te fazer a seguinte colocação. Atritos maiores ou menores, negociações maiores ou menores, maior ou menor autonomia, maiores ou menores conflitos. Isso pode ser um sinal
de maior ou menor integração entre as áreas de GRC e segurança? Quer dizer, na sua visão, como deve funcionar, como devem operar, como devem estarem integradas essas áreas para se ter maior ou menor atrito, ou na sua visão faz parte, a negociação maior ou menor, o atrito maior ou menor, faz parte do dia a dia, ou a integração visa justamente minimizar atritos e conflitos? E aí, Amanda, logo, quando a gente entrar nessa questão, que é mapeamento, monitoramento do universo de riscos e de conformidades, eu quero entrar com essa sua visão sobre como se entra no modelo de conscientização e se eleva toda essa visão, tá bom? Eduardo, é com você. Como a gente fecha esse bloco aí para a galera que está nos acompanhando, que eu achei muito boa essa discussão de como convivem, né, essas áreas. Bacana. Ouvindo o pessoal falar aí, é uma aula, né, de como se fazer. O pessoal aqui, a galera também que está nos acompanhando, está achando muito legal, mas ficou um pouco essa dúvida, né, de como é que avança nisso, né? O que é melhor? A negociação faz parte ou o ideal é a gente trabalhando para minimizar esse nível de atrito, de negociação? Então, vamos jogar para os universitários aí. O foco, no fim das contas, é o negócio, né? A nossa razão de existir é o negócio, né? Seja a parte de gestão de risco, seja segurança, né? Seja o que quer que a gente esteja fazendo na empresa, o foco tem que ser o negócio. Então, primeira coisa é buscar esse alinhamento com o negócio, com a alta direção, né? Isso eu acho que é extremamente importante, mas os atritos vão acontecer. Acho que essa palavra do Alan foi bastante interessante mesmo, né, a gente falar de negociação. É que nem num time de futebol, né? Você vê que os jogadores ali no mesmo time discutem durante o jogo. Por quê? Eles têm um objetivo em comum e cada um tem o seu papel ali dentro, né? O quanto essas áreas, esses jogadores estão integrados é que vai dar a ideia de conjunto, né? Dá para a área de segurança não estar tão integrada com a área de gestão de riscos ou com auditoria? Dá, mas acho que é importante existir essa integração e que o foco seja no negócio. Acho que o Tarek também falou uma coisa bastante interessante, né? Pensar nas 3 linhas de defesa em si. Então, na medida em que cada um cumpra com o seu papel, mas entendendo que os outros também têm as suas atribuições ali, que também têm que participar do mesmo jogo e está indo para um objetivo comum, né? Então, acho que o próximo tópico vai dar a forma de medir isso aí, né? O quanto essa integração vai oferecer para você uma forma, quanto você consegue medir e entender que a integração de fato está trazendo um resultado positivo. Porque se eu falo isso parece só etéreo, né? Parece só, tá bom, é importante as áreas estarem integradas, mas na medida em que eu consiga quantificar isso aí, fica mais claro o quanto essa integração é importante, né? Então, e ratifico o que o William falou, assim, o William até brincou, né? Se estava falando errado ou não, pelo amor de Deus, estava completamente correto aí. Perfeito. Para fundamentar o que a gente está falando, antes de passar para o segundo bloco, a Viviane Aparecida da Silva, da Catena, do setor financeiro, diz o seguinte: boa, William Teles, eu concordo. Na minha visão, importante é negociar, concordo com o Mercado Livre. E, ao mesmo tempo, acrescentaria para vocês que a autonomia é fundamental. Então, ter negociação sim, mas ter um nível de autonomia da segurança. E, ao mesmo tempo, ter um sponsor, pois sem esse sponsor na alta administração, para a segurança, fica muito difícil. Então, gostaria depois também que vocês comentassem sobre essa certa autonomia da segurança e de ter um sponsor. Muito bom, Viviane Aparecida da Catena, logo você vai vir para cá, hein? Para poder debater aqui com a gente também, não só ficar aí na audiência. Então, continuando aqui, legal a participação aí do pessoal da audiência, eu vou trazer agora um ponto muito importante, como o Eduardo falou, esse segundo tópico, pessoal, é o seguinte, deixa eu pegar aqui minha pauta. A gente parou ali no Tarek, quando o Tarek falou sobre governança dos riscos. E o que o Tarek falou tem a ver exatamente com o nosso segundo tópico. Olha só, como mapear e monitorar
o seu universo de riscos, de modo a elevar o nível de conformidade, com visão do negócio, de serviço, quanto esse trabalho integrado é benéfico. Então, eu vou chamar a Amanda. E por que eu vou chamar a Amanda? Vocês vão ver quando a Amanda começar a sua explanação. Eu vejo a Amanda como uma espectadora de tudo isso que a gente está conversando, né? A Amanda no Nubank tem um trabalho muito bacana, que é justamente olhar todos esses atritos, todos esses desafios, né? E pensar como criar um universo mais conscientizado, né, do ponto de vista do usuário, né, para que tudo isso flua de uma maneira muito mais, com muito menos atrito, eu diria, né? Seja de que ponto de vista for. Então, eu não espero da Amanda agora que ela fale sobre como mapear, monitorar o universo de riscos com a propriedade de um CISO ou de um GRC, mas eu queria que a Amanda falasse um pouco sobre a importância, Amanda, dessa questão de você ter aí um universo mais conscientizado da importância de todas essas questões ligadas à segurança, ligadas a risco, para que realmente você tenha um universo mais seguro, mais privado, mas também mais fluido, mais consciente, para poder introduzir esse tema aqui para a gente, por favor. Perfeito, Graça. Eu acho importante também eu colocar que eu já participei desses processos de mapeamento no passado. Opa, então, que bom! Então, joguei para a pessoa certa a abertura. Então, eu já estive, por exemplo, muito ligada à certificação, sempre no âmbito de segurança da informação. Eu nunca trabalhei em compliance, mas ali em segurança da informação eu já atendi ISO 27001, SOX, PCI DSS. Só tem fera aqui, gente. Só tem fera aqui. GDPR. Então, todas essas certificações, elas pedem um gerenciamento de risco com uma extrema qualidade. E esse gerenciamento de risco, ele está totalmente ligado com o trabalho que eu faço hoje também, que ele já tange a conscientização. E aí, eu acho que tem profissionais excelentes aqui para nos dar aula de como mapear de fato esses riscos. Apesar de eu já ter feito isso, hoje o meu foco ele vai muito para a conscientização de usuários. Então, é para esse lado que a gente vai caminhar aqui hoje com a minha fala. E eu acho importante a gente sempre lembrar de alguns dados. Eu peguei uma estatística da Cyber Ventures que a gente tem uma estimativa de perda desse ano apenas de 6 trilhões de dólares global, 6 trilhões de dólares do cybercrime. Então, e quando a gente começa a ir um pouquinho mais para baixo, né? Tá bom, temos essa perda para o cybercrime. Como esses cybercrimes acontecem? E muitas pessoas ainda têm a visão que esses cybercrimes, eles acontecem como nos filmes, né? Que as empresas, elas são hackeadas com um cara, geralmente um cara, né? Vestindo uma touca, eu sempre gosto de touca nas entrevistas, vestindo uma touquinha ali e a gente fica lá codando, o cybercriminoso fica lá codando e consegue hackear uma empresa. Quando, na verdade, nós que trabalhamos com gerenciamento de risco, com segurança da informação, sabemos que a maioria acontece, por exemplo, por phishing. Acontece com uma engenharia social básica, uma ligação de telefone, e a gente consegue ter aí o escalamento de acesso, por exemplo, numa organização, e através de uma simples ligação que começou ali com uma engenharia social. Então, por mais que nós tenhamos uma tecnologia extremamente qualificada, eu trabalho num banco, né? O Nubank é um banco extremamente conhecido e com uma reputação incrível no que diz respeito à segurança. Mas ainda assim, eles precisavam de uma pessoa para conscientizar usuários. E aí existe ainda esse mito de que a tecnologia ela vai fazer somente esse papel. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que lembrar da tríade: pessoas, processos e tecnologia. Nós estamos aqui falando muito de processo, de mapeamento desses processos, de gerenciamento de processo
E, claro, dentro desses processos de gerenciamento de risco, alinhado às áreas correlacionadas à compliance, à segurança da informação em si, dentro da segurança da informação, muitas vezes, a gente tem uma área focada em GRC, e sempre fazendo essa ponte aí de conexão. Só que existe esse terceiro pilar, o pilar das pessoas. E quando a gente tem um número de que 90% das violações de dados são ocasionadas pelo fator humano, um dado super recente do ano passado da Kaspersky, e que 1 a cada 5 brasileiros sofreu uma tentativa de ataque em 2021, e que os crimes cresceram 120% na pandemia, também um relatório da Kaspersky, a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais preocupado, que é, ok, nós temos as áreas totalmente integradas, nós, do lado de GRC, compliance, segurança, sabemos disso, sabemos gerenciar isso, não vamos ser alvos de um ataque de phishing. Só que a organização vai. E isso é um risco que eu tenho certeza que em todas as organizações que estão nos ouvindo agora, preocupa. Então, o risco de sofrer uma violação de dados, sofrer um ataque cibernético é muito grande. Então, como que a gente vai, e aí eu sintetizo para concluir meu pensamento, como que nós conseguimos pegar todas essas questões e passar isso para um usuário que está lá preocupado em atender um telefone, às vezes, num time de atendimento, que está preocupado, às vezes, em gerenciar um contrato no time de legal. Como que a gente fala para eles que eles devem e tem que ser nossa primeira linha de defesa? Seja para compliance, seja para segurança da informação. Como que eu passo essa responsabilidade para eles, sendo que eles não sabem nem o que é? Eu preciso da conscientização. Então, a conscientização ela vai fazer esse papel do usuário entender quando eu falo usuário, os outros colaboradores da organização que não são do nosso time, entenderem que a responsabilidade que eles têm no tratamento dessa primeira linha de defesa é enorme. Né? Eu tenho exemplos gigantescos de tentativas de phishing massivas, de tipo 2.000 tentativas de phishing ao mesmo tempo, que a gente só conseguiu identificar rapidamente porque um usuário reportou. Porque um usuário... que legal. E é para reportar, Graça, eu preciso de um processo de reporte. Eu preciso conscientizar meu usuário de como eu faço isso. Então, eu já tenho... Isso já tem que estar previsto. O que você está falando é que, assim, que hoje, quando você estabelece um modelo, né, tem tudo a ver com mapear e monitorar risco, isso é um risco. Phishing é hoje um dos maiores riscos, né? Porque um phishing, né, é um risco enorme para o negócio. Ele está lá na ponta, mas quando ele acontece, ele traz um dano, né, e um risco para o negócio gigantesco. O que a gente está vendo hoje acontecer, os casos que a gente está acompanhando hoje, e estão paralisando empresas, né, e que estão paralisando negócios, e que estão trazendo, que hoje o risco não é só paralisar, é o risco financeiro também, o risco de imagem. E o que a gente está acompanhando hoje, né, Amanda, como você falou, não são mais os encapuzados lá fazendo isso por hobby ou qualquer outra coisa, são organizações ganhando muito dinheiro fazendo isso, paralisando empresas e pressionando negócios, e é muito sério, e isso às vezes acontece lá na ponta com o phishing. Então, o phishing é um risco, sim, de negócio, precisa estar muito bem mapeado, precisa criar um processo para quando isso, né, acontecer, isso tem que estar tudo mapeado, né? Isso tem que estar totalmente... Então, a conscientização desse processo tem que estar sendo vista dentro de um modelo de gerenciamento. Muito legal, eu acho muito importante você trazer essa visão. Inclusive, eu queria, só para complementar o que você está falando, trazer aqui, são vários recados aqui para você. Você tem um fã-clube, né, Amanda? Mas dois recados aqui para você, um do Lucas Lins Alves, da conta Swap, da Swap. A Amanda é uma pessoa incrível, faz um trabalho sensacional. Eu acho que toda empresa deveria ter Amandas, olhando para a conscientização do usuário, né? E mais um recado aqui também da Easy Invest, da Daniela Soares, falando: excelente, Amanda, eu acho que o maior risco hoje é a engenharia social, e isso é realmente a coisa mais importante a se fazer hoje com gerenciamento de risco,
é pensar no risco do usuário. Então, muito legal, Amanda, você trazer isso para embasar aqui a nossa discussão. Eu queria muito trazer essas visões aqui de fora. Tá bom? Muito obrigada aí pela sua colocação. William, você pediu a palavra, eu queria agora esquentar um pouquinho mais essa parte aqui, até pela abertura da Amanda, acho que você queria complementar, né, o que foi falado. Você está no mudo, William? Ainda está. Exatamente. Exatamente. A Amanda colocou com muita propriedade o problema da conscientização do usuário final. Assina embaixo do que ela falou. Mas, se a Amanda me permite, eu queria estender só um pouquinho o escopo, já que a gente está tratando do assunto GRC. A gente tem pessoas em governança, já que eu tenho transparência e processos de governo pré-estabelecidos, eu tenho um CPF responsável por cada um desses processos. Então, ele também é um problema pessoa que eu preciso acompanhar de perto. E quando eu falo de gestão de riscos, eu estou falando lá da primeira linha de defesa, eu tenho um responsável por essa área em que o phishing chega, eu tenho um gestor responsável, ele também é uma pessoa, também é um CPF que eu preciso acompanhar de perto. Então, eu só queria ampliar o escopo, já que a gente está tratando da questão GRC. A Amanda colocou muito bem, se a gente não tratar pessoas, a gente nunca vai ter uma gestão de riscos eficiente, mas botando a mão um pouco mais fundo na cumbuca, a gente tem o problema do gestor responsável na governança, onde eu tenho papéis de responsabilidade muito bem definidos, e eu tenho um gestor responsável lá na primeira linha de defesa, onde eu estou falando da gestão de riscos também. Perfeito. Eu queria voltar a Daniela, né, que começou também nessa nossa jornada, voltando aí a esse mapeamento e esse monitoramento. Agora que a gente já avançou, Daniela, nas questões, até pela introdução da Amanda, que foi muito interessante, né, fazer esse mapeamento levando em conta tantos aspectos, né, o quanto que você acha que essa autonomia que foi trazida aqui pela sua colega da Cateno, quanto que você acha que essa autonomia também é importante nesse processo de mapeamento, quanto ter também esse apoio da alta direção, o quanto que a segurança também precisa, aí a sua visão, né, estar bem posicionada nesse mapeamento também de riscos. Total, Graça, eu acho que a cadeira, né, a posição do CISO dentro de uma companhia, o cenário ideal é ela estar respondendo para o board, né? Ela está respondendo lá com o presidente ou para uma vice-presidente. Isso ainda não é tão comum ainda, né, Daniela? A gente ainda não vê. Isso é uma discussão, é um outro painel, com certeza. É um outro. Mas nesse universo que a gente está conversando hoje, cada vez mais, com tudo que está acontecendo, a gente percebe nos grupos, né, como é difícil quando existe um caso de um incidente muito grave, o quanto que o fato do CISO não estar numa posição, né, ligada à alta, como fica difícil conduzir um processo, né, no caso de um grave incidente cibernético, né? Como é difícil isso, né? É difícil desde antes de acontecer o incidente até depois, porque quando ele não está numa cadeira ou num report direto ao board, é difícil ele convencer o board de quando a companhia vai discutir a classificação do risco, né? Vamos lá, vamos eleger o top 10 risks da companhia. Cybersecurity, por exemplo. A companhia tem riscos de segurança física, riscos financeiros. Então, assim, quando você vai discutir um risco de cybersecurity versus riscos do negócio, se você não tem uma cadeira lá dentro do board, o risco de cybersecurity, por exemplo, ele nunca vai estar nos top 10. A companhia até entende que é um risco, mas na hora de fazer a escolha, ele não vai estar entre os top 10. Só que quando acontece um incidente que para uma companhia, como os últimos que a gente tem visto, aí, né? Então, assim, a autonomia, ela é crucial, é essencial, porque você tem que ter, como o nosso colega Alan falou, a gente tem sim que negociar, a gente tem que ter aquele jogo de cintura, o relacionamento, percorrer a todas as áreas, entender os processos de negócio, entender as dificuldades de cada área. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que, no bom sentido, e aqui não é se impor, né? Não é impor, mas é que vai ter que tem um momento que a gente tem que mostrar para a companhia que a gente é especialista no assunto, a gente sabe do que a gente está falando, e em determinado momento a gente vai ter que dizer para a companhia, aqui nesse ponto a gente não abre mão, e eu vou te explicar os motivos, e a gente vai ter que dizer qual que é o risco, qual que é a probabilidade dele acontecer, o impacto que ele vai trazer para a companhia, e a partir daquele momento você não abre mão do embolso, né, do desembolso, do investimento,
da colaboração, ou talvez do apetite da companhia. Se a companhia não tiver no mesmo patamar, não quiser assumir aquele risco, né, não quiser, aliás, ao contrário, se ela não estiver disposta a excluir aquele risco, todos têm que estar cientes de que vamos dar as mãozinhas e assumir juntos o risco, porque quando o incidente acontecer, aí está todo mundo, né, dentro do mesmo tema, do mesmo assunto. Mas, sim, o CISO tem que ter autonomia dentro da companhia, porque senão ele acaba sendo mais o portador da notícia, né? Ele vai lá, fala que não está legal, abaixa a cabeça e volta, vai lá, leva e volta, fica naquela coisa de voltar e não consegue, né, chegar do outro lado. Então, é super importante. Tarek, vou puxar você justamente com esse trabalho que você faz. Você trouxe também esse tema, né, da governança de riscos. Então, vamos ouvir um pouco você aí sobre esse mapeamento, sobre esse monitoramento, até levando em conta a visão que foi trazida aqui, de um lado, da Amanda, né, de que a visão ela tem que ser ampla, tem que ir até lá na ponta, tem que olhar o risco, né, do phishing lá na ponta, da conscientização, mas também olhar a segurança, que precisa da autonomia, que tem que estar olhando que quando o bicho pega, que quando acontece o incidente, cadê o CISO? Mas como que isso acontecer? Como é que a gente está sofrendo um ataque dessa natureza? Mas como entendeu? E eu acho que você está com uma posição onde você está olhando a privacidade, está olhando a segurança, então é para você que eu coloco aí, né? Como é que você está vendo esse monitoramento, né, e esse mapeamento todo, olhando com essa visão, né, mais integrada aí dessas áreas todas? Sim, eu gostei muito do que a Amanda comentou sobre comunicar e conscientizar. A gente já ouviu aquela frase, aquela expressão, a gente faz e acontece. Se a gente não comunicar e não conscientizar, a gente só faz, a gente não acontece. Eu acho que sim, então, coisa, né? É super crítico. Voltando àquela questão das 3 linhas de defesa, se a gente não comunica e não conscientiza, a gente não está cumprindo o nosso papel de comunicar e preparar a primeira linha de defesa, ou seja, as áreas de negócios, inclusive o board, assim como a Daniela comentou, porque está por vir, ou para qual é o cenário de riscos atual. Essa questão de governança sobre os riscos, de mapear e de geri-los adequadamente, tem muito a ver com a autonomia, se ela existe ou não para as áreas da segunda linha de defesa, de segurança, de GRC, enfim, de poder apresentar isso com liberdade e transparência para o board da empresa, receber o patrocínio, ou vai, está aqui a grana se necessária, ou vai, só está aqui o meu patrocínio moral. Muitas vezes o apoio do board, seja um presidente ou alguns dos diretores comunicando, isso já basta para que as ações sejam executadas, para que essa governança e principalmente as ações de mudança e de gerenciamento, mitigação de riscos ocorram. Então, essa questão do patrocínio e autonomia são super críticas para que áreas como a de segurança e GRC possam ser efetivas dentro da empresa, e não, exatamente como a Daniela comentou, não só o portador da mensagem, porque para isso nada adianta, né? A gente acaba tendo aí numa situação de incidente, uma caça às bruxas e que na prática não vai resolver, né, o problema, o incidente em si. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos Monteiro Nogueira Filho para você. E ele fala, você que trabalha e que atua, né, acompanhando esses processos de gestão, risco e compliance nas empresas, você não acredita que o maior desafio é justamente, além da conscientização do usuário, a conscientização do board da empresa, que em geral não é muito fã de participar desses processos, a não ser quando o incidente acontece? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que é um dos maiores desafios. Aqui com a pergunta. Não, eu acho que foi no cerne da questão, né? A gente começou com a Amanda falando, né, de
processos, tecnologia e Tem pessoas. conscientização para todo lado aqui, né? É um mantra para a gente isso, né? Todo mundo que trabalha com segurança fica com essas 3 coisas na cabeça, mas nenhuma delas vai para frente se a gente não tiver apoio do board. Então, como a gente começou falando lá no início, né? O mais importante de tudo é entender que nós somos todos focados no risco, por quê? Por causa do negócio, né? E do outro lado como que eu trago quem é responsável para o negócio, para o meu lado, para entender, olha, não existe mais um risco de TI, isso caiu por terra, né? Não dá para falar, eu tenho uma vulnerabilidade lá num servidor. Esse servidor, ele suporta um processo de negócio, ele suporta um ERP, ele não tá, não é mais o menino de touca lá que está tocando a TI, né? No fim das contas, a gente precisa, sim, que existam comitês, que tenham comitê de segurança e privacidade, né? A gente tem, está muito também em voga a LGPD, que em breve vai passar a ter as sanções, a lei já está valendo, mas as sanções vão começar agora em agosto. Sim, já é o nosso terceiro tópico, já vamos entrar nele. E isso, sem dúvida, é uma forma de sensibilizar quem está no board, né, para que a gente tenha essa conversa, essa negociação com o board também, não só internamente, mas com o envolvimento da alta direção para fazer entender isso aí, e acho que é exatamente o que a Daniela falou, no fim das contas, no fim do dia, o nosso trabalho nessa brincadeira é medir, quantificar isso aí, é conseguir tangibilizar, né, para que o board enxergue e, no fim das contas, esteja muito claro, assim, o risco é esse, vai até aqui, né, o quanto você está disposto a internalizar esse risco, a aceitar esse risco, porque depois as consequências vêm, né. Então, hoje, uma das cadeiras mais, das mais importantes, mas que mais as pessoas estão fugindo é o DPO, né? O William aí que o diga que é o DPO, e a gente esteve conversando sobre isso há 2 anos, e a ideia é essa, você está muito próximo ali, você tem ali meio que a faca e o queijo na mão, mas por outro lado, qualquer coisa que aconteça, tá a responsabilidade sua. Então, sim, acho que o mais importante é a forma de comunicar isso, levar isso e conseguir trazer a alta direção, a alta administração para o seu lado, para entender o nível de risco que você que existe e que, lógico, tratar, como a Daniela falou, né? Quanto que você está disposto a pagar para não ter um problema ainda maior, né? Tem uma pergunta aqui do Longinos Timochenko, que é o CISO do Kabum, para o Alan Buscarino. Ele diz o seguinte: Alan, você não acha que nós, CISOs, temos que readequar a nossa posição, a nossa roupagem e ter abertura para chegarmos a uma posição de BISO? Não teríamos que deixar de ser CISO para passar a ser um Business Information Security Officer? E aí sim, com essa posição, ter realmente uma conexão direta com o board, e aí eu acho que o mapeamento de risco, a nossa posição dentro do risco da organização, a conscientização do board, do usuário, aí eu acho que a gente poderia atuar de uma forma muito mais efetiva em risco do negócio. Eu acho que essa questão tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. O que você acha, Alan? Longinos, meu amigo, te mando um abraço remoto, forte, cara, apertado. Que pergunta incrível. Muito obrigado por fazer, inclusive. Sim, resposta curta é sim. Acho que o conceito de BISO... O caminho não é fácil, né? O caminho não é fácil, né? Exato. A resposta sim é rápida e fácil. O caminho nem tanto, né? O caminho nem tanto. O BISO, que é o Business Information Security Officer, ele é a pessoa ou o squad, ou como você queira chamar, né, o conjunto de pessoas que fica muito próximo, ou seja, é o grupo ali de especialistas em segurança, ou seniors em segurança, que faz a ponte com a área de negócio para obter insights sobre aonde o negócio está caminhando, ou para onde vai, para onde o negócio quer chegar, né? Então, com esse approach, com essa visão, essas equipes, muitas vezes, fazem parte de um processo de influência, de tomada de decisão nessas áreas, né?
Então, por exemplo, vamos tangibilizar aqui. Então, por exemplo, eu vou lançar um serviço de pagamento. Né? Então, o serviço de pagamento, ele pode envolver várias vertentes. Eu posso fazer pagamento com cartão de crédito, aqui no Brasil com boleto, com Pix agora, aproximadamente com Open Bank, etc. Se eu ir pelo... Aqui não vou discutir qual que é menos ou mais complexo, mas se eu ir, por exemplo, pelo caminho de boleto, vamos dizer que o negócio quer ir para o caminho de boleto. A gente sabe que a gente tem várias ameaças, né? Vários tipos de ataque de boleto, de fraude, etc. A função do BISO, para tangibilizar, para quem não conhece, não está familiarizado com o tema, é indicar que o caminho A, ou seja, o caminho ir por boleto, tem risco A, B, C, D, E, F, J, 10 tipos de riscos diferentes. E pelo caminho B, de repente, por cartão de crédito, também existem riscos, mas o risco que eu vou tomar é menor, né? Ou pelo Pix, menos risco ainda, né? Porque tem todo um arcabouço ali de autenticação e validação de APIs que hoje brindam proteções mais robustas dentro de segurança. Então, eu concordo, a gente pratica isso aqui no MELI, a gente tem esse conceito de BISOs, principalmente dentro de mercado pago, a gente tem áreas de BISO dedicadas a atender todas as verticais de negócio, desde o wallet até contas digitais. Então, eu gosto muito desse approach. E gosto muito também do termo que a sorte segue a coragem, né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro esse cara, que eu li, que ele fala assim, cara, a sorte segue a coragem porque a gente tem que mudar, e fazendo um paralelo com o nosso mundo de segurança aqui, a gente tem que mudar primeiro a nossa postura. Como que a gente está enxergando o negócio? Porque, poxa, é super verdade que os colegas falaram aqui, putz, o BISO ele tem que estar comprado, o CISO, né, o board, ele tem que estar comprado com a gente, para a gente conseguir, enfim, orçamento. Mas, cara, se a gente não está internamente convencido que isso funciona e convencido como funciona, comunicando isso para todos os stakeholders aí, participantes, vai ficar difícil eles entenderem como que funciona o negócio. Então, Longinos, obrigado pela pergunta, concordo, pratico isso e digo que funciona, está funcionando bastante. Que bom, que ótima essa experiência, né? E que bom a gente começar a trazer esse tema, e foi bom porque justamente o tema GRC nos propiciou trazer esse tema. Antes da gente entrar no nosso terceiro tópico, eu tenho uma pergunta aqui, que bom que a Amanda voltou a se conectar, Amanda, para a gente encerrar esse segundo tópico, eu tenho uma pergunta aqui da Renata Volpe, da COD, para você. Ela diz o seguinte, Amanda, eu tenho uma visão que muitas vezes esses atritos ocorrem, né, por conta de pessoas, e eu vejo que está sempre com esse olhar para pessoas. E quando se tem o perfil de pessoas colaborativas nas duas áreas, aqui ela está usando as duas áreas como referência aqui, porque a gente está falando de GRC e Security, né? Então, quando a gente tem o perfil de pessoas colaborativas nas duas áreas, as negociações têm resultados mais convergentes. E se uma delas não é muito colaborativa, aí a negociação tem muito atrito real. Você que tem e que trabalha nesse modelo de conscientização, você acha que cada vez mais essa visão colaborativa é algo que precisa avançar também nessa área de security, de GRC, de gestão de riscos? Você sente que falta um pouco essa visão mais colaborativa? É a pergunta da Renata Volpe, para a gente encerrar esse quadro aqui e entrar no tema de privacidade. É a pergunta da Renata Volpe, da COD. Obrigada, Renata, por estar acompanhando a gente aqui também. Uma super empresa, a COD, também aqui com a gente. Perfeito, Renata. Obrigada pela sua pergunta. De fato, ela tem toda a razão, a questão da colaboração ela é imprescindível, e eu acho que é muito importante a gente perceber que existe uma mudança de modelo de negócio em si. Empresas que trabalhavam com super tradicionais, né? Então, eu já trabalhei prestando serviço para bancos super tradicionais, em que os processos eles eram muito mais engessados, e aquilo que eu esqueci, quem que falou, acho que foi o Tarek que falou, a frase de que a gente precisa, de fato,
não adianta a gente só ter isso na teoria, a gente precisa colocar na prática, né? E essa prática, ela tem se visto, desde sempre eu trabalhei muito com empresas mais tradicionais, prestei serviços, já fui de uma integradora, já prestei serviços para diversos bancos diferentes, e eu até lembro do episódio do WannaCry, que só depois do WannaCry os CISOs da época lá atendiam o telefone, porque daí virou uma loucura mesmo, eles realmente queriam... Nada como o WannaCry para mudar a postura dos CISOs, gostei! O que estava acontecendo lá? Então, só que a gente não está tendo episódios assim de WannaCry, acho que o que aconteceu recentemente com o nosso colega, né, com o hospital, com o grupo, trouxe para a gente mais uma vez o episódio de ransomware como algo que a gente tem que olhar, mas voltando à questão da colaboração, os modelos de negócio que partem mais para a questão colaborativa têm sido copiados, então eu vejo empresas tradicionais trabalhando com modelos de startup, com questão de squad, por exemplo. E eu acho isso extremamente inteligente, porque, de fato, às vezes, para a gente conseguir fazer uma construção em outra área, a gente precisa formar um squad. E não necessariamente esse squad é uma regra de negócio. Tipo, nós trabalhamos com o squad, mas, às vezes, para um projeto, precisa se formar um squad. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quem tem empresas em que o atendimento não é terceirizado, é interno, então, nós temos lá o grupo que pode ser chamado de Customer Experience ou Customer Success. Tem gente que ainda chama de Call Center, apesar de já ficar inadequado esse termo, né? Nós temos pessoas alinhadas a risco dentro dessas áreas. Então, o que nós temos feito em empresas que não são tão tradicionais assim, em startups, em empresas disruptivas, é você alinhar uma pessoa que tem já esse approach mais voltado para risco, e por que não fazer uma ponte com ela? Não trazê-la para o seu time, porque ela conhece todos os processos daquele time. E, inclusive, melhor todos os riscos, porque ela está lá todos os dias. Ela vê quais são os riscos que ela tem trabalhando naquele time. Então, se você traz uma pessoa e faz uma ponte, uma conexão de trabalho, seja na área de compliance, seja na área de segurança, com essa pessoa que tem esse conhecimento, eu tenho duas oportunidades aqui. Nossa área carece de profissionais. Eu tenho a oportunidade de trazer um talento e formar esse talento que já está na minha organização, ou não, eu tenho uma oportunidade de manter aquela pessoa na área que ela gosta e ainda melhorar e gerenciar um processo com a colaboração. Então, acho que essa colaboração, ela se faz também necessária e tem mudado com diferentes modelos de negócio que estão surgindo justamente com essas empresas que estão procurando, não digo copiar, porque copiar é uma palavra bem forte, mas tentar implementar com esse exemplo do que tem sido feito com sucesso em outras empresas, como o Nubank, por exemplo. Muito legal, excelente, Amanda, o pessoal aqui agradecendo assim, esse exemplo que você deu, muito interessante de como você pode ter, né, essa colaboração e o risco se permear, né, outras áreas e atuar em colaboração com outros setores. Muito bacana. Pessoal, a gente continuaria falando, mas a gente vai continuar falando de risco, só que a gente tem que avançar aí no nosso tema, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco mais, agosto está aí, né? A gente já está acabando julho, né? Dia 29, a gente já vai entrar em julho e é retão. É que nem quando a gente está aí na Fórmula 1, que está voltando aí, né? De novo, a gente está numa torcida aí, né? Para uma renovação na Fórmula 1, então a gente está na reta aí final para agosto, onde a gente tem uma virada aí nesse jogo, começa uma outra etapa da nossa corrida aí da LGPD,
com a entrada das multas e sanções. Embora todo mundo diga, né, que a gente talvez não tenha aí ainda uma agência, uma NPD tão feroz, tão voraz, saindo, multando aqui e ali, mas uma coisa é certa, incidentes, casos de ransomware que envolvam vazamentos de dados pessoais, a NPD não vai perdoar. Isso está claro. Há uma pressão, a sociedade já está muito consciente de tudo isso, e a gente sabe que, embora exista até uma dúvida em relação à capacidade da agência estar pronta para multar a partir de agosto, 1º de agosto, ela vai estar pronta, sim, para agir em casos de vazamentos, em casos que envolvam grandes vazamentos de dados. E a gente sabe que isso está passível de acontecer por tudo que a gente está vendo aí, né? E a voracidade também do lado dos cybercriminosos. Então, nós temos que falar disso e é agora nesse nosso debate. Então, o que ainda precisa ser feito para equilibrar riscos e estar em conformidade? Qual é a percepção de que está plenamente em compliance, ligação com a GDPR, o desafio de estar em conformidade? Lá fora, gente, mesmo depois que a GDPR entrou em vigor, muitas empresas ainda não estavam, ainda não estão, e talvez ainda estarão ao longo do tempo. Tarek, é isso mesmo? Tem uma jornada longa pela frente, é verdade? É a mais pura verdade. Tarek respirou, depois eu jogo para o William. Eu tenho observado, olha, e me surpreendido, Graça, honestamente, é que tem muita empresa, inclusive na própria Europa, que ainda tem muito chão pela frente, e fazendo esse tipo de comparativo, o que faz a gente pensar é que é um trabalho que não vai ter fim, né? Simples assim. Então, o que a gente pode e deve fazer, e deve ter aproveitado os anos de 2018, 2019, 2020, é para estruturar e executar não só um projeto de adequação, um roadmap de adequação à LGPD, com base nos principais riscos e vulnerabilidades que cada uma das empresas tem com relação à lei, considerando as inseguranças, a insegurança jurídica que nós temos no nosso país, infelizmente. Essa é a sua dica, desculpa te interromper, Tarek, mas começando a chegar muitas perguntas já sobre esse tema. Quer dizer, essa é a sua dica, Tarek, independente de onde a empresa esteja nesse momento, né? Julho vai começar, a gente tem um mês para a entrada em vigor das sanções. Então, agora é hora de estabelecer um novo roadmap, na sua visão. Quer dizer, tem que pensar o que é possível fazer, porque não dá para fazer milagre daqui até 1º de agosto, né? Não mesmo. Não acho que agora seja necessário um novo roadmap. Eu acho que esse roadmap já deveria ter sido começado a ser desenhado lá em 18. Né? Lá em 18, quando a gente já tinha tudo em vista de que a lei vai sair, vai ser aplicada, e não é utópico da minha parte dizer que as empresas deveriam estar já adequadas. Tem muita empresa que já está muito adiante, inclusive de estruturas ou empresas europeias, aqui no Brasil. Então, assim, não é desculpa. O jeitinho brasileiro, infelizmente visto na grande maioria dos casos, não deve ser desculpa para ok, agora tem só um mês para entrar as sanções. Pô, gente, a lei já está vigorando desde o ano passado, ela já foi anunciada, já foi publicada em 18. Exato. Né? Então, assim, por que deixar... ok, requer investimentos, e aí, em finalzinho de 19, a gente entrou com... Perdão, em finalzinho de 20 com pandemia, enfim... 19, né, com pandemia, então todo mundo segurando as pontas, segurando a grana, é natural, a gente não vai ter, com queda nas vendas, não tem como ter dinheiro para fazer investimentos em grandes adequações à legislação, mas o básico sempre pode ser feito,
na folha de papel mesmo, a gente já pode ter o mínimo do mínimo de controles, né, e de adequação. Realmente, a ANPD não deve vir numa postura muito punitiva. Eu tive o prazer aí de conversar com o Thiago Moraes, aí, o próprio encarregado da ANPD, e também coordenador de pesquisa e tecnologia da ANPD. Então, assim, e eles têm divulgado exatamente isso. Não devem vir com uma postura muito punitiva. Então, só que a gente espera que esse cerco venha se fechando e se apertando, né, ao longo desse nível de maturidade e evoluindo, né? Tanto por parte da própria ANPD, quanto das regulamentações que a gente espera que eles tragam para a gente. E vai tudo seguir, assim, numa mesma linha da GDPR europeia, né? Exato, exato. Antes de passar para o William, eu vou chamar o Alan para ter uma visão aqui, porque alguns aqui estão perguntando na plateia, Alan, se no caso da visão aí de um CISO, muitos CISOs, Alan, assumiram o papel de DPO, né, em algumas empresas, ou têm atuado muito ao lado do DPO. O Eduardo fez até uma brincadeira, né, como falou, ninguém quer assumir esse papel de DPO, vou deixar para ouvir o William depois. Você acha que realmente, né, depois de um tempo, e agora, principalmente quando a gente está acompanhando aí, né, o aumento dos incidentes, esse papel do DPO ficou realmente bem difícil aí de se assumir num cenário aí que tudo indica que vai e tende a aumentar aí os crimes cibernéticos? Como é que você está vendo essa atuação dos DPOs? Você chegou perto desse papel? Como é que foi para você aí isso, Alan? Conta para a gente. A experiência que a gente tem aqui, Graça, e respondendo a pergunta, independente de você exercer o papel ou não, você tem que se colocar na postura de um DPO, principalmente para quem é CISO aí, né, ou está liderando uma área de segurança. E isso vai muito em linha também a você exercer resiliência, né? Porque se coloca no lugar desse cara, né? Então, ante uma investigação, e eu te diria que, assim, uns 80% para mais do trabalho que ele vai precisar fazer para responder um PROCON, um Banco Central, uma Agência Nacional de Proteção de Dados, ele vai precisar estar muito alinhado com o CISO. Exato. Nessa resposta, né? Exato. Seja por conta do incidente, seja por conta de uma investigação interna, de uma denúncia, enfim. Então, assim, estar na função de um DPO é uma responsabilidade gigante. A gente aqui no Mercado Livre, a gente tem uma pessoa dedicada ao tema, com uma área, né, já estruturada já há bastante tempo, olhando todo o tema de proteção de dados e privacidade dos nossos usuários, né? Até porque nós somos uma plataforma gigante que a gente precisa dessas informações, solicita o consentimento para isso, obviamente, para poder oferecer uma melhor experiência de compra e de venda de produtos, né? Então, eu venho fazendo um trabalho muito forte desde 2 anos atrás, que é o tempo que eu estou aqui, que eu tenho de Mercado Livre, muito próximo do DPO, né? Tanto processo de contratação de consultorias, de estruturação da equipe dele, né? Participei de algumas entrevistas, inclusive. Então, a gente vem trabalhando muito forte. Agora a gente está numa etapa de teste de efetividade de controles, para saber se tudo que a gente desenhou lá atrás realmente está funcionando, se as áreas sabem o que é um incidente, sabem qual que é o caminho para fazer um reporte, uma denúncia, enfim. A gente está testando muitos controles aqui que a gente tem. Então, acho que sim, as duas posições têm responsabilidades gigantes e precisam andar em conjunto. Quer dizer, o que você falou é muito interessante, né, Alan? Independente de ser ou não o DPO, o papel da segurança, né, na conformidade, no processo de conformidade da LGPD é fundamental, né? Segurança da informação é parte, né, do processo
de adequação à LGPD, e em qualquer caso não tem como dissociar isso, né? Isso é muito bacana, o que você falou é muito importante. A maturidade da segurança no processo de conformidade da LGPD é fundamental, né? Não dá para você falar que uma empresa está, né, tá em conformidade com a LGPD se ela não está com nível de maturidade e segurança da informação. Não tem como fazer isso, né? Não tem como dissociar isso, né? O que você falou é muito importante, né? É um trabalho conjunto. Você falou, estamos há 2 anos trabalhando em conjunto nesse processo. Então, isso é muito interessante. Aí você vê o Tarek também tem uma figura que está justamente no meio, fazendo um trabalho entre a segurança e a privacidade. Então, são exemplos que nós estamos trazendo aqui muito interessantes de como esse trabalho é um trabalho que, dependendo, claro, de cada empresa, ele acontece de uma forma, mas de como ele precisa ser um trabalho integrado, né? William, você assumiu... Muito obrigada, Alan. Agora vamos ouvir um DPO, né? Temos aqui o DPO, a figura do DPO. E aí, um grande desafio, né, William? O que te fez aí assumir esse desafio? Mas, principalmente, aqui não vamos colocar o William nessa posição, não, porque não é o objetivo desse debate, mas o que a gente quer ouvir muito do William é essa reta, né? O que a gente quer ouvir aqui é justamente como que as empresas, como é que é a sua visão, William, dessa conformidade nesse período, né, que a gente passa aí, a partir de agosto, a viver um novo momento com sanções e multas vigorando, né? Qual é a sua percepção, como é que vai ser o apetite, na sua visão, da agência, da autoridade nacional, como que você está enxergando esse novo momento? Como você falou muito bem, Graça, eu hoje estou nesse cenário, eu acumulo os 2 chapéus, né? Eu sou CISO e DPO do grupo Autoglass. A gente começou isso lá em 2018. Então, como é que eu assumi esse chapéu de DPO, né? Como disse um velho deitado, quem pariu o Mateus que o carregue, né? Então, já que o William levantou essa bandeira lá em 2018, foi, então você assume essa responsabilidade. Assumi. E hoje a gente já está bem adiantado, hoje a gente está nos desenhos aí dos processos de compliance, voltando para o assunto de GRC, estamos nos processos de compliance aí, para que a área de compliance possa auditar todos os processos de negócio que foram alterados para a nossa adequação à LGPD. Mas uma coisa, de fato, deixa a gente pensar, né? Por que tanta gente deixou para o final? E aí entra no problema da comunicação com o board, né? O quanto alguns de nós conseguiram lograr êxito, o quanto alguns não conseguiram, porque muita gente diz o seguinte, essa é uma daquelas leis que não vai pegar. Só que agora, em agosto, começam as sanções administrativas que eu particularmente, tenho uma percepção baseada em 2 eventos aí que eu participei com o Valdemar Júnior e com o Arthur Sabá, que é o diretor-presidente da ANPD e um dos diretores, que é a busca do equilíbrio entre a continuidade de negócio, a operação comercial e a manutenção da privacidade, né? Eu não acho que vai haver uma enxurrada no judiciário, eu não acho que vai haver uma judicialização em massa, mas acredito sim que vai haver um peso maior em cima das questões do que versa lá o artigo 46, que é um artigo que me fez... Eu já tive muito cabelo, tá? Eu perdi boa parte deles no momento que você lê o artigo 46, que é claro lá que todos os meios administrativos e técnicos devem ser usados para a proteção da informação. O que seriam esses todos, né? Na ausência de uma regulamentação definida, você tem que pensar em toda a estrutura que você tem, que vai de questões de endpoint security, de anonimização, de criptografia de dado, de controle de acesso, e aí abre o leque de uma forma inimaginável. Mas o que eu tenho? O que eu tenho é que eu preciso usar na melhor configuração possível para atender o que diz a lei, né? Tem muita gente hoje que se preocupou com ransomware, ataque de ransomware, porque sabe que isso pode bloquear a operação e a sanção baseada na LGPD é grande. Mas eu acho que isso gera, como a Amanda falou anteriormente, né, um impacto negativo para a própria marca. Que vai, poxa, mas você está se preocupando com isso só agora? E o meu dado que você tinha aí dentro da sua empresa? Não era motivo de preocupação no passado? Né? Então, eu entendo que, a partir de agosto, as empresas que, de fato, não começaram o processo de adequação vão ter um trabalho muito maior, um esforço hercúleo, porque, como diz um grande amigo, Edson Fonte, quem hoje tem uma área de segurança e informação estruturada, você tem 70% da lei.
Você já tem o seu ambiente, entre aspas, blindado internamente e externamente. Agora, quem não fez nada tem que adequar o processo de negócio e garantir a segurança de todo o ambiente. Vai ser um esforço que Deus ajude. Mas quem começou primeiro hoje já está como a gente, já está com os processos de compliance definidos só para garantir o monitoramento. Aquele processo de negócio, por exemplo, o atendimento aos direitos do titular. Eu tenho que ter um processo que me garanta regularmente que isso está rodando. Isso seja testado via RPA ou algum processo definido por alguém, mas que garante que isso está rodando. Para quê? Para que não ocorra de um titular solicitar um extrato de dados e eu não conseguir atender porque o processo parou e ninguém acompanhou. Então, se eu tenho isso monitorado, passei essa bola para o compliance e consigo garantir que ele faça esse acompanhamento. Perfeito. Bem, estou acompanhando aqui as nossas questões e também as perguntas da plateia, né? Para que a gente, nesses minutos finais, não deixe de atender também aqui a nossa plateia. E tem algumas perguntas aqui bastante interessantes, e inclusive uma delas, Eduardo, eu gostaria de trazer aqui para você e até ouvir um pouco o seu comentário sobre essas questões que já foram colocadas nesse nosso tema aqui, né, desse nosso último bloco, que é o bloco onde a gente avalia, né, essa reta final de conformidade, porque tudo que a gente está falando de riscos cibernéticos, na verdade de riscos em geral, eles tendem a se agravar, né, quando a gente estiver olhando esse cenário de LGPD, porque uma coisa é você correr um risco, outra coisa é quando você corre um risco tendo uma lei geral. E uma coisa que eu queria trazer, antes até de trazer as perguntas que eu estou acompanhando, eu não sei se vocês, de certa forma, também acompanharam um pouco isso. Existe uma discussão muito grande em relação ao endurecimento das leis no país em relação aos crimes cibernéticos, né? Isso a Polícia Federal tem falado, a gente assistiu no CIAB também, algumas conversas nesse sentido em fóruns, né, no setor financeiro, que obviamente é o setor mais afetado. Depois dos casos da Colonial Pipeline e da JBS, né, os Estados Unidos começaram a endurecer um pouco as leis em relação à ransom, considerando como atentados terroristas, então vão endurecer as leis de ransom. Então, durante o CIAB, o presidente da FEBRABAN falou sobre isso, que é preciso endurecer as leis e os crimes cibernéticos relacionados à ransom. Então, assim, na verdade, a gente vai começar a ver uma movimentação em relação a punições mais severas, de um lado, para os crimes, e de outro, para empresas que realmente não cuidarem também dos seus dados de uma forma correta. Então, assim, essa coisa vai deixar de ser, como a Amanda falou, brincadeira, tanto de um lado quanto de outro. Vai ser coisa séria. Se você não protege bem suas informações, você vai ser punido. E se você protege e alguém vai lá e mesmo assim, né, consegue, né, entrar, e você vai ter que provar que você tinha as armas corretas e mesmo assim você foi, de certa forma, né, roubado. Então vai começar a ser uma coisa séria, de casos de investigação e tudo mais. Então o que a plateia está questionando aqui é se você acha que esse endurecimento vai exigir realmente que se reveja os modelos de compliance, porque muitas regras e muitos modelos de compliance, não a LGPD, mas alguns que formam esse arcabouço, foram criados numa época em que nenhum cenário desse existia. Então, se você, que é um especialista no assunto, você acha que algumas leis, que algumas regras de compliance vão ter que ser revistas, Eduardo? O LGPD vai ser suficiente como arcabouço para esse novo cenário de crimes cibernéticos que a gente está vendo hoje aí? Não é só, acho que é importante a gente ter em mente que, assim, é interessante isso, acho que faz sentido, mas muito do que vem também de invasão, dessas roubo de dados, sequestro de dados, nem é no Brasil. Então, a gente acaba vendo, né, é muito famoso a China e leste europeu por fazer uma série de ataques dessa forma, e aí vem um e-mailzinho em inglês para você lá, dando uma carteira, um endereço de uma carteira para você botar Bitcoin lá, então não é só, uma questão da questão, não é só uma questão jurídica aqui interna nossa, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, assim, com o todo, né? Acho que, se não me engano, acho que foi o Alan que falou, né?
se a gente está com a casa em ordem, se a gente já começou a fazer esse trabalho que o Tarek falou, foi lá atrás, né? Se a gente tem a segurança da informação minimamente estruturada, a gente já está se preocupando em não ser alvo disso, quer dizer, ser alvo, mas ser um alvo minimamente protegido. Então, sim, a gente tem uma série de frameworks, que as questões de compliance vêm evoluindo ao longo do tempo, e não existe nenhuma bala de prata, né? Não é você fala assim, eu estou em compliance com a ISO, então está tudo bem. Não necessariamente, né? A gente tem que se preocupar, sim, em entender o contexto, entender onde está inserido, entender quais são os riscos e quais frameworks a gente pode utilizar, né? O que a gente pode usar que existe hoje no mercado. A gente tem ISO, a gente tem NIST, tem uma série de frameworks, mas que por si só não significam nada se a gente não conseguir entender o nosso contexto, né? Onde que a empresa está inserida, qual o negócio da empresa, quais são os riscos atrelados à empresa. Então, foi falado lá no início, né, até pela Amanda, processos, tecnologia e pessoas. Então, tem que se preocupar, sim, em estabelecer processos seguros, tem que se preocupar, sim, em conscientizar essas pessoas e utilizar as melhores tecnologias para automatizar isso aí, para poder medir isso aí, né? Para poder... se o que você não mede, você não gerencia, né? Então, é importante você estar junto com o board para estabelecer esses seus KPIs e fazer uso... E quando eu falo de tecnologia, o Excel é uma tecnologia, tá? Não estou... qualquer tecnologia em si, mas que a gente use para medir isso aí, né? Para ter uma ideia do quão a gente está seguro ou não, né? Claro, é importante, a gente está falando, fala-se muito e se falou muito nos últimos anos da LGPD, porque acabou sendo a forma aí mais pesada das empresas serem cobradas em relação a isso, mas a preocupação é muito anterior, né? Assim, a segurança e riscos, compliance, é muito anterior à lei, né? A gente já vem trabalhando nisso há anos. Hoje, esse trem já partiu, né? Assim, você fala que não tem nada hoje, esse trem já partiu. A gente precisa pensar em priorizar, né? O que você vai priorizar agora? De tudo que ainda falta, o que você vai priorizar para estar com a casa em ordem? Muita coisa ainda. Só para a gente, né, muita pergunta ainda, mas a maioria a gente já respondeu, só para deixar essa questão aí um pouco respondida. O que vocês acham disso? Vocês acham que hoje realmente a gente tem muita regra, muito compliance ainda, muita questão ainda que nem sempre vocês conseguem, mas vocês acham que tudo que está aí é importante, tem que priorizar? O que vocês colocariam? A LGPD que tem que ser o mote agora? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Quem poderia complementar essa questão? E muitas perguntas aqui em relação a isso. Muitos dizendo, compliance não dá mais, é muita coisa. A gente não aguenta ser compliance, é muita regra para cumprir. Acho que a turma financeira que não está querendo assumir, vai que está colocando isso aqui. Não sei, né? Talvez. O que vocês acham? Alan levantou a mão aí. Posso falar Alan, em seguida. Tá bom, Alan, o que você acha? Está mais confortável no varejo, Alan? Setor financeiro que eu acho que respira fundo aí. Não, a palavra confortável é algo que, assim, sinceramente, me incomoda. Assim. Não tem conforto, né? Não tem conforto nessa área, né? Está alguma coisa errada, ou alguma coisa não está funcionando. É verdade. Um complemento rápido, Graça, é o seguinte: a gente tem falado muito da porta padrinho, né, dentro de casa. Como funciona isso para o cliente? É fácil o cara usar? É fácil o cara ativar o segundo fator ali no aplicativo? A usabilidade versus segurança, que é algo que a gente vem discutindo há alguns anos já, como aplicar isso. É fácil para o nosso consumidor utilizar? Ele percebe valor nisso? Acho que é um desafio muito grande para a gente, tanto profissionais, principalmente profissionais de segurança da informação e privacidade agora, por conta, né, da lei, mas é algo que a gente vem exercitando muito e montando cenários e tudo mais, porque fatores a gente tem diversos sabores, né, autenticação e tudo mais. Os pilares, eles precisam estar garantidos ali para o consumidor, né, para o nosso cliente.
Então, a segurança ali, nossa de cada dia, né, o pão nosso de cada dia ali, ele precisa estar rodando já muito bem. E para o cliente, como é que o cara percebe isso? Como é que a pessoa ali no momento da compra, no momento do opt-in, opt-out, vai perceber, poxa, realmente eles estão usando os meus dados para isso, eu dou consentimento ou não? Acho que faz parte também a gente raciocinar isso e passar isso para as nossas equipes, para pensar a segurança de uma forma diferente. Minha contribuição aí. Perfeito, excelente. Tarek, o que você deixaria aí? Eu recomendo que a LGPD seja utilizada dentro das organizações como o combustível para que os processos sejam melhorados, para que os controles, a gestão de risco ocorra com efetividade e a segurança, principalmente. Já vou reutilizar a expressão aqui que eu já tinha visto, não existe privacidade sem segurança. Assim como não tem segurança sem gestão de risco, sem controles internos, sem uma auditoria. Então, isso tudo está conectado, né? E eu acho que tenho visto bons resultados na utilização da LGPD como combustível para fazer todas essas áreas, todas essas ações serem ou implementadas ou aprimoradas dentro das empresas. Então, acho que essa é a dica principal aí que eu deixo. Muito bom, muito bom. William, deixe também a sua dica final. Temos tempinho aí, um segundinho, mas temos para a sua dica final também, que é bem legal. Todo mundo deixou. Eduardo deixou, Alan deixou, Tarek deixou, agora a sua, com essa voz maravilhosa aí. Vamos lá então. A minha dica é, para quem já providenciou a sua adequação à LGPD, você já passou pelo pior, que é revisitar seus processos de negócio, entender aonde é que você precisa de consentimento, aonde é que você precisa fazer um enquadramento legal, como é que você vai fazer para atender o direito titular. Agora é a construção dos processos de compliance e monitoramento que a gente é obrigado a fazer. Para quem não fez, o que eu digo para você é que não é um bicho de 7 cabeças a LGPD se você olhar para ela como uma oportunidade de negócio. Falo isso em todo lugar que eu tenho dito. Por quê? Se você não viveu esse meme, você já deve ter ouvido esse meme, né? Que alguém estava conversando com a esposa, aí a esposa riu, ele riu e a Alexa riu. A gente caminhava para um momento onde a sua privacidade ia para o saco, sabe? Querendo ou não, você não ia mais conseguir fazer nada, pesquisar nada, falar nada, de tanto que você era monitorado por conta de uma coisa que não é ruim, né? Que é a user experience, você pensar em UX, saber o que seu cliente quer, como o Alan falou muito bem, como é que o meu cliente percebe isso do lado externo. Isso não é ruim, até o momento em que você viola a privacidade do sujeito, alguma coisa que ele queria pesquisar de forma mais privada e perdeu isso. Então, é uma excelente oportunidade de negócio LGPD sob a visão do nosso cliente. Então, quem não fez nada ainda, Deus te ajude, boa sorte. Se você tem fé em alguma coisa, acredite nisso, porque o seu esforço vai ser hercúleo. E quem já fez, a forma mais fácil que a gente tem de contaminar as pessoas é mostrando o quão bom e o quão isso é positivo no nosso lado de cliente também. Né? Perfeito. Só pensar em que eu posso garantir a minha privacidade e que a Alexa não vai rir mais quando eu contar alguma coisa engraçada, isso já valeu a pena. Tá certo. Pessoal, Eduardo, seu muito obrigado aí a todos, por favor, porque foi excelente aí o nosso encontro. Bacana, bacana. Eu gostaria de falar que assim, eu gosto muito do conceito de security by design, tá? Eu acho que vai muito em função do que o Alan falou, que é você sentar junto com um cara de negócio. Acho que esse negócio de squad funciona muito bem, de você sentar junto com a área de negócio e entender o usuário lá na ponta. Bem né? lembrado, bem lembrado. Segurança tem que estar a serviço do usuário final lá na ponta, né? No fim das contas, né? Bom, eu gostaria de agradecer demais aí a presença de todo mundo, é sempre excelente conversar com um pessoal tão qualificado aí, com tantas experiências, agradecer essa troca aí, agradecer a todo mundo que participou aí, que mandou as perguntas também da audiência, que estava ouvindo a gente, assistindo a gente aí, recebi até algumas pessoas aqui no WhatsApp, já alguns amigos também falando, obrigado todos vocês aí que acompanharam, aos colegas que participaram e dividiram aí um pouco da grande experiência que eles têm e da nossa parceira na ServiceNow que ajudou a
a gente tá junto da gente aqui nessa empreitada, e principalmente a vocês aí, Graça, por essa oportunidade de a gente participar de um evento tão bacana assim. Espero os próximos aí. Muito bom. Eu quero agradecer também a todos que participaram aqui, agradecer a parceria da Safeway, da ServiceNow, do Eduardo. E eu quero, antes de me despedir aqui dos nossos debatedores, né, até em respeito aí à nossa audiência, que foi sensacional. Eu estou aqui, você estava falando, Eduardo, eu estava te ouvindo e acompanhando aqui, foi muito legal, a audiência foi sensacional. Nossa, tivemos aqui empresas de todos os portes, estilos aqui, participando desde o início, né? Vocês viram. Mas, por último, aqui teve um comentário do Olímpio de Menezes, que ele é CISO lá da Proxys, que é uma empresa de contact center, que eu achei muito legal. Ele mandou um recado para vocês dizendo o seguinte: pessoal, os antigos diziam que o CISO era o dente do juízo. Então, pode-se dizer que empresas hoje que não têm CISO também não têm juízo. Então, CISO é um profissional responsável pela área de segurança da informação. Então, independente da nomenclatura adotada, se vai ser CISO, se vai virar BISO, o que eu digo é o seguinte: tem muita empresa que ainda não tem nem CISO. Então, CISO, olha, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, tem que ter primeiro o CISO, porque precisa ter juízo. Eu achei muito legal, muito bom, Olímpio, gostei do seu recado, porque é verdade, ainda tem muita empresa que nem tem CISO, mas se as que tem CISO puder ter um BISO, melhor ainda. Então, sensacional aqui o nosso debate, gente, eu só tenho a agradecer, como eu falei, aí a nossa parceria, né, com a Safeway, com a ServiceNow, Eduardo, e agora aos nossos debatedores. William Teles, adorei, muito bom contar com você aqui, espero que esteja mais uma vez aqui conosco. Tarek Base, muito obrigada, foi excelente. Alan, muito bom, Mercado Livre. As meninas tiveram que sair um pouquinho antes, Amanda, Daniela, mas deixaram um beijão para todos vocês. Foi excelente. Mais uma vez aqui um debate muito legal, falamos de GRC. Vocês que entraram um pouquinho depois ou que querem rever os melhores momentos, hoje ainda vai estar disponível o nosso debate lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E continuem aqui conosco, essa semana tem mais debates na TVD. Pessoal, obrigado, tenham um ótimo dia, se cuidem e continuem aí, a batalha não está perdida não. Continuem conosco. Tchau, pessoal, um abração, tudo de bom. Obrigada. Tchau.
Olá, meu nome é Eduardo Camolês, eu sou sócio da Safer Consultoria, responsável pela área de gestão de riscos e compliance, e hoje eu vou falar sobre a nossa nova parceria, que é com a ServiceNow, uma plataforma de tecnologia e gestão de riscos e compliance. Essa plataforma é dividida em vários módulos. O primeiro módulo é o Policy e o Compliance Management, onde a gente faz a gestão das políticas de segurança da informação da empresa e do compliance, o quanto uma empresa está aderente a um determinado framework ou normativa. Outro módulo é o de gestão de riscos, onde a gente envia questionários para as áreas e, dependendo das respostas, a gente chega ao indicador de risco dessa área e quais controles a gente precisa implementar para conseguir mitigar esses riscos. Outro módulo é de gestão de continuidade de negócios, onde a gente vai fazer desde a análise de riscos de indisponibilidade, passando pelo BIA, todas as entrevistas com as áreas para saber a dependência delas das outras áreas ou processos, de toda a tecnologia e os tempos necessários de recuperação, passando pela seleção das estratégias de recuperação e a elaboração dos planos de continuidade, onde a gente pode fazer os testes e treinamentos. Tem a parte também de gestão de riscos de terceiros, onde a gente faz análises, manda questionários para os nossos terceiros, os nossos prestadores de serviços, para avaliar o quanto eles estão aderentes às mesmas normas que a gente está. E por fim, tem a parte de gestão de auditoria, onde eu vou fazer desde o planejamento da auditoria, passando por todos os testes, a documentação e, caso tenha algum find, também estabelecer os planos de ação. Por fim, caso você queira saber um pouco mais sobre a solução e os serviços de consultoria que a gente pode oferecer, entre em contato com a gente, acesse saferconsultoria.com ou contato@saferconsultoria.com.